Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, continuando a quarta fase, só que agora entrando no livro de 1 Coríntios, nós vamos começar dentro desse livro vendo uma visão geral primeiro, né? Ele foi escrito entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. Ele foi escrito enquanto Paulo estava passando por Éfeso durante a sua terceira viagem missionária, tá? E a gente vai agora passar pelo livro tendo aquela visão mais geral, tentando pegar todo o texto, talvez pulando um verso ou outro por causa do tempo, mas tentando ter aquela visão geral do que estava acontecendo ali na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade que ficava na Grécia, antigamente chamada região da Acaia, mas foi onde Paulo passou bastante tempo. Então, capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então Sóstenes estava junto com Paulo, ajudando a escrever. Paulo provavelmente estava ditando e Sóstenes escrevendo. Tem alguns outros textos que falam que alguém escrevia para Paulo. Então estava ele escrevendo, ele dizendo: eu sou apóstolo não porque eu quero, não porque eu quero uma posição, mas porque Deus me colocou nesta posição. E é interessante que hoje ainda a gente vai ver quando ele explica o que é ser o apóstolo. Porque algumas pessoas têm aquela ideia de apóstolo como aquele cara que está acima de todos e manda em todos, e ele vai falar do preço de ser apóstolo, o que envolve ser apóstolo. Mas é aquele que foi enviado para um lugar, atirado por Deus para uma região, com um propósito para realizar a vontade de Deus. Versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Interessante que ele cita santificados em Cristo Jesus, e ele fala em chamados para ser santos. Então, quando nós cremos em Cristo, Ele perdoou os nossos pecados foram pagos na cruz. Ele disse: está tudo pago, está consumado, tetelestai, eu paguei tudo. E nós somos declarados limpos, santos diante de Deus, e podemos chegar na presença de um Deus santo. Agora, nessa posição que fomos colocados, pelo perdão que recebemos do Senhor, ele fala, só que isso também nos traz um dia a dia. Então nós somos declarados santos diante de Deus, podemos chegar na sua presença santa, mas também convocados a no dia a dia ter uma vida separada para Deus. Ou seja, a minha posição diante de Deus me deve levar a uma disposição diária de procurar viver uma vida entregue a Deus, separada para Deus, para procurar agradar a Deus. Então eu tenho uma posição, agora meu viver diário deve ser condizente com a posição que eu tenho, que me foi dado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então eu fui declarado santo, agora eu sou chamado para nesse mundo, enquanto estiver aqui, procurar viver uma vida separada para Deus, uma vida santa. Versículos 3 até o 6 fala assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. Veja que ele fala assim: olha, vocês que estão em Corinto, chamados para ser santos, declarados santos diante de Deus, vocês foram enriquecidos em Cristo. Quando nós chegarmos no livro de Efésios, isso daqui vai ser muito interessante, porque vai despontar na nossa mente por 3 capítulos falando o que é esse enriquecidos em Cristo. Resumindo um pouquinho só para agora, porque vai demorar um pouco para a gente chegar em Efésios, é que todas as riquezas que nós recebemos em Cristo Jesus. Veja que nós éramos separados de Deus,
agora somos amigos de Deus, somos amados de Deus, como nós vimos em Romanos, né? Deus nos ama, Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele nos chama para viver para Ele, somos enriquecidos, Ele tem nos dado o seu Espírito que habita em nós, que nos ajuda a lembrar as verdades, que nos ajuda a servi-lo com os dons que são colocados em nós por Ele. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, fomos declarados santos e fomos enriquecidos em Cristo Jesus. Dinheiro nenhum no mundo pode comprar aquilo que Ele nos oferece, aquilo que Ele nos dá. Versículos 7 até 9. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que nós fomos chamados à comunhão. E é interessante o que ele coloca no meio disso. Nós recebemos dons, fomos enriquecidos, recebemos dons para usar para a edificação do corpo, ou seja, juntos trabalhando para o propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida, edificando um ao outro, e um dia vamos ser apresentados diante de Deus, irrepreensíveis, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E fomos chamados à comunhão, ter comunhão com Ele e exercer o dia a dia em comunhão com o nosso próximo. Mas cada dia nós devemos ter aquele tempo de comunhão com o Senhor. A nossa comunhão deve ser constante com Ele, porque nós vamos viver a eternidade inteira com Ele, mas Ele quer que a gente desfrute da Sua presença e do ouvir a Sua voz, Ele falando aos nossos corações, do conversar com Ele através de oração. Nós somos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse verso aqui tem sido às vezes mal entendido por algumas pessoas. Ele fala, olha, tem que ter o quê? A mesma disposição mental, tem que ter o mesmo parecer, não deve ter divisão, vocês devem pensar igual. Mas a gente pensa igual um ao outro? Marido e mulher pensam igual um ao outro? Não. Essa foi rápida a resposta, né? A gente não pensa igual nem a gente mesmo. Porque tem coisas que nós pensávamos 1 ano atrás, 5 anos atrás, que hoje pensamos diferentes. Então o que esse verso quer dizer? Quando fala de ter unidade, unidade não quer dizer uniformidade. Não quer dizer que todo mundo vai ter que pôr o sapato 35, nem que os dedos fiquem estrangulados ali para caber naquele pé. A unidade é quando a gente consegue harmonizar, mesmo sendo pessoas que são diferentes. Um bom exemplo, e nós vamos estudar em Timóteo, quando chegar em Timóteo fala harmonizar, não só unidade. A ideia é você pega um violão, o violão tem 6 cordas, cada uma delas numa espessura diferente, cada uma delas produzindo um som diferente, mas quando elas estão na mesma afinação e tocadas por uma pessoa que entende, não por mim, vai produzir um som agradável. Ou seja, nós somos diferentes, mas nós devemos estar na mesma afinação, ter a mesma disposição mental. Se eu estou aqui para agradar o Senhor, você está aqui para agradar o Senhor, temos o mesmo objetivo, estamos na mesma sintonia, então juntos vamos procurar ir nessa mesma direção, de agradar o Senhor e não nós mesmos. Nós podemos ser unidos sem necessariamente sermos todos exatamente iguais. Nós somos unidos por causa do que Cristo fez por nós. Nós somos unidos por causa da nossa disposição mental de procurar agradar ao Senhor e viver para a sua vontade. Isso não quer dizer que todo mundo tem que pensar igualzinho, robozinho. Geralmente quem faz isso é seita. Porque obriga as pessoas a todos serem do mesmo jeitinho e acaba fazendo com que as pessoas sejam formatadas e não transformadas.
Porque as pessoas querem viver pela aparência e não transformados por aquilo que Deus faz dentro de nós. É só a gente olhar os discípulos de Jesus. Pedro era o mais falador, o mais espontâneo, João o mais introvertido. Cada um deles tinha um jeito de ser, um dom. Barnabé era aquele que acolhia todo mundo que vinha. Paulo era aquele que não tinha medo e enfrentava as dificuldades. Pessoas diferentes, mas com a mesma disposição mental, unidos no mesmo objetivo de agradar o Senhor. É isso que Ele espera de nós. E ele fala isso porque lá em Corinto não estava acontecendo isso. E ele vai começar agora a explicar o que estava acontecendo de errado, o que precisava mudar. Versículos 11 até 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cefas aqui é Pedro, tá, gente? Ou eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ele fala: olha, está tendo divisão no meio de vocês. Uns dizem assim: não, eu sou de Paulo. Outros dizem: não, eu sou de Apolo. Foi Apolo que ensinou. Apolo ensina melhor do que Paulo. Porque Apolo, uma época, ensinou bastante tempo ali em Corinto. Ah, não, eu sou de Pedro. Eu sou de Pedro, lá foi um dos primeiros lá. E aí ele fala: calma aí, Cristo está dividido. Nem eu sou ninguém, nem Pedro é ninguém, nem Apolo é ninguém. Foi Cristo que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que deu a vida no nosso lugar. Foi Ele que nos chamou para fazer o seu encargo, o seu serviço. Nós somos batizados em nome dEle. Ou seja, vamos parar de ficar brigando que eu sou de A, B, C ou D, ou que eu sou da placa tal, ou da placa fulana de tal, ou eu vou à igreja tal, ou eu vou à igreja tal, e ficamos nos dividindo por picuinhas. Não é errado você gostar de um pregador? Não é errado você gostar de uma pessoa, um ensino de uma pessoa? O problema é quando nos tornamos seguidores de homens, em vez de seguir a Cristo. Isso é importante porque todos os pregadores estão sujeitos a erro, a falha, a se enganar, porque eles são humanos. Vocês não podem seguir A, B, C, fulano, ciclano, Valdir, ninguém. Nós temos que seguir a Cristo. Esse nunca vai nos decepcionar. E naquela igreja estava havendo divisões porque eles se tornaram seguidores de homens, deixando Cristo de lado. Achavam mais importante o Paulo ou o Apolo do que a pessoa de Jesus Cristo. E não foi Paulo que ensinou isso, não foi Apolo que ensinou isso. Eles que entre eles começaram a discutir por causa dessas coisinhas que são provas de maturidade da parte deles. Versículos 14 a 17. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Isso daqui é muito interessante, porque às vezes nós podemos cair no erro de querer pregar ou ensinar mostrando a nossa sabedoria, e com isso a gente tira o foco principal, que é Jesus Cristo. Paulo diz: quando eu ensinei vocês, não foi sabedoria de palavras, não foi com eloquência, não fui um coach no meio de vocês, eu ensinei a Cristo. Porque quando você para de ensinar a Cristo e quer ensinar que você é inteligente ou que você sabe muito, você tira o foco de Cristo e você está anulando a cruz de Cristo. Porque infelizmente o ser humano quer trazer glória a si, e toda a glória tem que ser dada a Cristo. Ele levou o nosso castigo, Ele é o nosso Salvador, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. E tem muitas pessoas, por querer mostrar a sua sabedoria, querer mostrar que são muito entendidos ou inteligentes, ou que pregam muito bem, ou que ensinam muito bem, ou que são bons oradores, que eles acabam anulando a cruz de Cristo para mostrar a sua própria sabedoria. Isso é um perigo muito grande. E ele está falando: eu preguei a Cristo, gente, e vocês têm que focar em Cristo. Versículos 18 até 21.
Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ele fala assim: os escribas e os sábios, eles olham para Cristo e acham essa mensagem um pouco estranha. Os escribas eram aqueles judeus que tinham a função de copiar a Bíblia. Eles se achavam os mestres, os mais entendidos. Quando veio Jesus, eles sabiam tudo de cor, eles viviam em cima de uma Bíblia copiando, mas o rejeitaram. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento intelectual, mas rejeitam a mensagem da cruz. Existem pessoas que vão ouvir e vão falar para você e de repente repetir todo o ensino para você, mas isso não mudou seu coração. Fala dos sábios, é aquele que está fazendo a comparação entre o judeu e o grego. O grego dava muito valor à sabedoria, à eloquência, à oratória. Só que eles olham para aquela mensagem e falam assim: não faz sentido alguém morrer por nós. Porque eles tentavam entender essa mensagem à luz do seu próprio entendimento e não à luz daquilo que Deus estava falando. Porque é difícil para o coração orgulhoso do ser humano admitir que ele precisa de alguém o salvar, porque ele nunca vai conseguir pelos seus méritos ou pelos seus esforços. Então ele está deixando claro: a pregação do Evangelho é loucura para alguns. Talvez você já explicou a palavra para alguém e essa pessoa achou que não faz sentido nenhum, que você está ficando louco. Talvez alguém já te disse: quem lê a Bíblia fica louco. Eu já ouvi isso. Por quê? Parece loucura, porque eles não têm o discernimento de entender aquilo que Deus diz, que dá para a gente entender à luz do que o Espírito Santo nos ajuda a entender. A gente vai ver isso mais para frente. Mas para aquele que crê não é loucura, é o poder de Deus. Como diz lá em Romanos 1:16, né? O Evangelho é o poder de Deus. Versículos 22 a 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Ou seja, o judeu, o grego, eles procuram coisas, sabedoria e sinais. E Deus manifesta o seu poder salvador, o seu poder transformador através do Evangelho. Lembra que quando Jesus multiplicou os pães, aqueles mesmos que comeram os pães, encontram Jesus do outro lado e falam assim: faz um sinal para a gente acreditar em você. Eles tinham visto Jesus curar muitas pessoas, eles viram Jesus fazendo milagres, libertando pessoas do poder do maligno, eles comeram do pão, eles ouviram as mensagens e chegam na maior cara de pau e falam assim: faz um sinal. Aquele que precisa ver para crer, ele vai precisar ver sempre e vai pedir sinal sempre. E o maior poder, o maior sinal a ser demonstrado é a transformação que o Evangelho produz numa vida. A maior sabedoria não está na eloquência de alguém, ou no seu muito estudo, ou nos seus muitos diplomas. A maior sabedoria está no fato de ele se render à sabedoria do Senhor, que o ensina dia a dia. Então ele está falando: olha, não importa o que essas pessoas procurem, o que importa é o que vem de Deus. O poder dele manifesto através da sua mensagem salvadora. Versículos 26 até 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para produzir nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Veja que Deus escolheu pessoas não pela sua qualidade intelectual, não pelo seu muito estudo, não porque ele é um nobre ou porque ele tem uma ascendência ou ele veio de uma família importante. Deus escolheu pessoas, não importa a sua ascendência, a sua condição social, a sua condição financeira. O Evangelho é para todos. Quando, por exemplo, em Atos, os discípulos Pedro e João enfrentam o Sinédrio, eles falaram assim: o que são esses pescadores iletrados para falar assim com a gente? E aí diz assim: eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João não tinham estudo, eram pescadores, porém eles tinham o poder do Evangelho que os impulsionava. O Espírito Santo morando dentro deles os ajudava a enfrentar e ter sabedoria para falar com os doutores, com os escribas, com as pessoas importantes. Para Deus não importa se alguém tem um nome, se ele tem uma conta bancária cheia. Deus trabalha no coração de pessoas e transforma pessoas. Não importa a ascendência dela, não importa a nacionalidade dela, não importa se ela é importante. Deus é que transforma vidas, não importa qual seja. E muitas pessoas, porque são alguém, entre aspas, ou se acham alguém, a melhor expressão aqui seria essa, elas não se submetem à mensagem do Evangelho, não querem ouvir porque se acham muito inteligentes ou importantes e que não precisam de Deus. Deus escolheu pessoas que ninguém escolheria. Ele escolheu pescadores. Ele transforma a vida do endemoniado gadareno, que era preso às garras de Satanás, e depois fala: vai e fala como o Senhor foi misericordioso para contigo. Deus transforma a vida de uma Raabe. Deus transforma a vida de uma Maria Madalena, de uma mulher adúltera, no outro texto. Não são a mesma, são duas pessoas diferentes. Deus transforma a vida de mentirosos. Deus transforma a vida de assassinos. E Deus transforma a vida de qualquer um, pode ter estudo ou não, quando a gente se submete à sabedoria de Deus. Versículos 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele nos comprou, Ele nos salvou e Ele é a nossa sabedoria. Às vezes a pessoa tem muito estudo, conhece muitas coisas e de repente ela vai para a palavra de Deus e a palavra de Deus traz uma profundidade. Ele fala assim: eu estudei anos para agora eu olhar para a palavra e ver isso explicado aqui de uma forma mais profunda do que a faculdade inteira que eu fiz. Uma vez alguém me perguntou algo sobre sonhos, eu falei: Eclesiastes fala que do muito pensar vem sonhos. A pessoa falou: eu li um livro dessa grossura sobre sonhos e a Bíblia em uma frase fala mais do que o livro inteiro. Porque a sabedoria de Deus vem do manual daquele que nos fez. Ele nos conhece. E nós agora não temos que nos gloriar por ter um conhecimento. Nós nos gloriamos em Cristo, porque Ele é a nossa sabedoria, Ele nos salvou, Ele tem o poder transformador que mudou a nossa vida. Não tem motivo nenhum para me gloriar. O único motivo é me gloriar em Cristo. Senhor, obrigado, o Senhor me salvou. No capítulo 2, ele continua em cima disso, e ele explica o seguinte, versos 1 até 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra,
e a palavra da pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E é interessante aqui, gente, que hoje em dia nós estamos vivendo tempos onde as pessoas se preocupam em buscar pessoas eloquentes, com mensagens bonitas, que agradam os nossos ouvidos, mas que são recheadas de sabedoria humana. Eu já vi um pregador dizer o seguinte: se Paulo estivesse nos nossos dias, jamais teria escrito isso. Eu já vi alguém dizer assim: porque outros não se atrevem a dizer isso, mas nos meus estudos eu descobri tal coisa. E era uma heresia, porque não está na Bíblia. Vai contra, inclusive, ao que a Bíblia diz. As pessoas hoje querem demonstrar sua sabedoria e seu conhecimento. Paulo está dizendo: não é por linguagem persuasiva, não é por linguagem bonita, não é para mostrar sabedoria. A verdadeira pregação, ela apresenta Cristo crucificado. Ela nos conduz a seguir um Cristo, a levar a cruz, a dizer assim: Ele morreu por mim, eu agora sirvo a Ele, eu agora sigo Ele. E não mensagens que vêm massagear o meu ego para tentar me convencer a entrar dentro de um meio religioso, porque eu acho que isso vai ser legal. A verdadeira mensagem, ela vem do poder do Espírito. Como assim? Lá em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo habitando em nós nos ajuda, nos conduz e nos dá sabedoria para como a gente pode refletir isso com as nossas palavras ao falar sobre a cruz de Cristo. E quando o Espírito conduz, ele vai glorificar a Cristo e não a pessoa. Então não existe o grande servo de Deus, existe o servo do grande Deus. E se é servo, não é grande. Já começa por aí. Então olha só como que Deus está dizendo aqui, ó. Lá no meio dele estava tendo essa discussão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo está dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não estou falando de sabedoria humana, eu estou falando da cruz de Cristo. Quando eu falei com vocês, não foi discursos bonitos, foi o que? Apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, foi apresentar o Evangelho vivo de um Cristo crucificado que nos amou e morreu no nosso lugar. Então não tem lugar para ficar achando que Paulo ou Apolo é melhor. Simplesmente são servos de Cristo e tem que pregar o que Cristo fez por nós. Para quê? Para que a nossa fé não fique apoiada em sabedoria humana, mas na pessoa de Jesus Cristo, o Cristo crucificado, o poder de Deus que salva o pecador e transforma vidas. A nossa fé não pode estar apoiada numa pessoa porque ela é eloquente, na placa de uma igreja, num pregador ou numa mensagem que eu achei bonita. A minha fé tem que estar alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Versículos 6 a 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Eu vou parar aqui, depois a gente continua. Quando fala mistério aqui, é o seguinte: no Velho Testamento apresentou-se que viria o Salvador, que ele morreria por nós. Agora, o que era mistério para o judeu? É que tanto gentil, sendo grego ou brasileiro ou quem fosse, quanto judeu, seriam colocados na posição de filhos de Deus em pé de igualdade diante de Deus. Então as verdades que estão sendo ensinadas aqui eram um mistério para aqueles judeus, tanto que eles rejeitaram o Salvador. Então fala que veio essa mensagem mistério, o que? É o que era oculto antes, o que eles não entendiam antes, agora está sendo esclarecido. Continuando, versos 8 e 9. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o
amo. Veja que quando ele coloca isso para nós, esse é um texto de Isaías 64, mas ele coloca o seguinte: olha, se os sábios deste tempo, se os escribas, os fariseus, as pessoas que tinham conhecimento, próprio Pilatos, uma grande autoridade, tivesse realmente sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor. Por isso que ele está falando da sabedoria verdadeira, ela vem de Deus e não dos homens. A sabedoria dos homens rejeita a pessoa de Cristo. A sabedoria dos homens faz com que ele ache que não exista Deus. A sabedoria dos homens faz ele ensinar numa escola que não existe Deus e que ele veio do macaco, que ele acha mais lógico isso. A sabedoria dos homens quer negar Deus e colocar o ser humano em evidência. E aí a gente pensa, mas será que vale a pena eu me sujeitar à sabedoria de Deus e eu me sujeitar ao sacrifício de Cristo, e entender que a mensagem é de um Cristo crucificado e não de homens eloquentes que falam bonito e que falam mensagens agradáveis aos ouvidos? Aí ele fala no verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Gente, vale a pena. Ninguém nunca imaginou a dimensão de tudo que Deus tem preparado para nós. Vale a pena a gente se entregar nos braços dele. Vale a pena a gente sentir o poder transformador dele na nossa vida, porque ele tem algo maravilhoso preparado para nós que nunca nós conseguiríamos entender. Tanto que na descrição da Nova Jerusalém, João está falando assim: ó gente, é como que, parecido com, comparado a, semelhante a, ele está dizendo o seguinte: ó, é tudo maravilhoso, tão lindo que tem aqui, que eu não tenho palavras para descrever o que eu estou vendo aqui. Eu vou tentar, mas é muito pouco perto de tudo que eu estou vendo. E não somente o que ele viu, mas as coisas que vão acontecer. Nós vimos em Romanos 8:29 que seremos conformados com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos conformados à imagem de Cristo. Em 1 João 3:2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver como ele é. Então não tem como nós imaginarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Versículos 10 a 13. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, Deus deu o Espírito dele para morar dentro de nós e nos ajudar a entender o que Deus tem nos dado gratuitamente, e nos ajudar a entender o que Deus tem preparado para nós. A gente não vai entender nunca tudo, mas a gente vai se entregar a esse amor. Nós vamos amá-lo porque a gente sabe que tem algo maravilhoso para nós. Eu vou poder ler a Bíblia e entender o que ela diz, porque o Espírito vai me ajudar. Eu vou poder chegar numa situação e lembrar um versículo que eu, lembrei esse verso, porque o Espírito está dentro de mim e me ajuda a lembrar. Lembra que a gente estudou na segunda fase, que lá em João capítulo 14 e João capítulo 16, fala qual seria a função do Espírito? Fala que quanto ao mundo, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós não entendíamos a palavra, ele nos convenceu que somos pecadores e precisamos da salvação, e precisamos de Cristo. Aí fala que aqueles discípulos, ele ajudaria o quê? A lembrar o que Jesus ensinou,
a guiar pelos caminhos da justiça. Ou seja, o Espírito iria dirigir nossas vidas e nos ajudar a lembrar e nos ajudar a entender as verdades de Deus. Por isso que fala comparando coisas espirituais com espirituais. Porque os olhos humanos nunca viram o que Deus tem preparado. Os ouvidos nunca ouviram o que Deus tem preparado. A mente nunca imaginou o que Ele tem preparado. Então o Espírito nos ajuda a entender as coisas espirituais. E quando a gente tenta fazer isso na sabedoria humana, dá os problemas, as divisões, as discussões, porque nós não estamos andando segundo a direção do que Deus dá através do seu Espírito, mas segundo a sabedoria humana. Versículos 14 até 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural às vezes acha as coisas de Deus loucura. Já aconteceu de você conversar alguma coisa de Deus com alguém e alguém fala, isso é uma coisa de louco. Ele não consegue entender, não entra na sua mente. Ele não consegue entender que um Deus maravilhoso, grandioso, todo-poderoso cria o mundo e dá de presente para o ser humano. Ele prefere acreditar que veio de uma explosão. E daí por diante. Ele não consegue acreditar que Deus pode falar aos nossos corações e transformar vidas. Coisas que às vezes o sistema penal não consegue, coisas que o sistema de aconselhamentos ou a psicologia não consegue, porque são espirituais. Então o homem natural vê certas coisas e às vezes ele vê assim, isso para mim parece loucura, porque são coisas que só o Espírito de Deus pode ajudar a gente a entender. Capítulo 3, versos 1 até 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, e não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora, ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Veja que ele está dizendo o seguinte: existia o homem natural, aquele que não conhece, não tem o Espírito de Deus. Existia o que tem o Espírito de Deus, e o Espírito ajuda a entender as coisas. E está falando de vocês são carnais, porque vocês têm o Espírito, mas vocês preferem andar no pensamento humano, em vez na direção do Espírito. Que é a prova disso? Vocês estão brigando entre vocês. Então, uma pessoa pode ter conhecimento de Deus, pode ser salvo, mas às vezes ele escolhe, em vez de ouvir a Deus, em vez de ouvir a palavra de Deus, em vez de seguir o que Deus determina, ele querer seguir os pensamentos humanos. E a prova disso é que eles estavam brigando entre eles por bobeira. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. Isso mostra o quê? A imaturidade que eles tinham. Isso mostra que eles estavam andando segundo os homens. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Que é a prova de que estão andando segundo os homens? É o jeito que vocês estão brigando entre vocês. Nós seguimos a Cristo, não a Paulo, não a Apolo. Nós servimos a Cristo, nós ouvimos a mensagem da cruz de Cristo, nós ouvimos que Cristo nos salvou, fomos batizados em nome de Cristo, e vocês estão brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vocês estão andando segundo o pensamento humano, vocês não estão andando segundo o Espírito de Deus, porque senão vocês não estavam brigando por coisa boba. Vocês não estariam brigando, vocês estariam seguindo o que Deus diz. Mas a conduta de vocês, os problemas de vocês demonstram, vocês andam segundo os homens. Versículos 5 a 9. Quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos por meio de quem cresces. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele falou assim, nós somos cooperadores de Deus, eu não sou nada, Paulo não é nada, um planta, outro rega, e Deus vai recompensar o trabalho de cada um, mas quem fez, quem deu o crescimento, quem produziu vida foi Deus. E Deus recompensa o trabalho de Paulo, Deus recompensa o trabalho de Apolo, mas eles são só cooperadores. Quem produz o crescimento é Deus. Todo louvor, toda glória é a Ele. Quem transforma, quem faz crescer, quem muda vidas é Deus. Interessante que fala que Paulo e Apolo vão receber a recompensa, o galardão, segundo o seu trabalho. Muitas pessoas acham que a recompensa vai ser segundo o resultado do trabalho. Deus não recompensa pelo resultado do trabalho, Ele recompensa pelo esforço, pelo seu trabalho, porque o resultado vem de Deus. Não é Paulo que produz, não é Apolo que produz, não somos nós que produzimos, nós simplesmente plantamos ou regamos, mas todo o crescimento, toda a glória, todo o trabalho é de Deus. Versículos: somos cooperadores e Deus vai nos recompensar. Versos 10 e 11 fala que Cristo é o fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Ou seja, Paulo falou, eu lancei o fundamento que é Cristo, e não existe outro fundamento. Quem lançar qualquer outro fundamento que não seja Cristo, já não é evangelho, já não é salvação, já a pessoa está perdida. Ele falou, o único fundamento que existe é Jesus Cristo. Ele é o único meio de salvação. Versos 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ele fala o seguinte, o fundamento foi colocado, o fundamento é Jesus Cristo, e ninguém pode colocar outro fundamento a não ser que seja Cristo. Agora, eu, Paulo, Apolo, você, Zé, mas qualquer um, vai edificar sobre esse fundamento. Aquilo que nós fazemos para Deus é provado pelo fogo. Se aquilo que eu faço, eu estou com a intenção correta, eu estou procurando agradar a Deus, eu estou dependendo de Deus, eu não quero trazer glória a mim mesmo, aquilo permanece. Se aquilo que eu faço é só para aparecer, vai passar pelo fogo, vai queimar tudo. Interessante que diz que vai ser salvo, mas não vai receber galardão, não vai receber recompensa. Ou seja, Deus tem prometido que Ele recompensa aquilo que nós fazemos no seu trabalho. Paulo ia receber recompensa, Apolo ia receber a recompensa, nós também seremos recompensados, porque a Bíblia fala assim. Porém, aquele que faz para sua glória pessoal, ou para divisão, ou por contenda, essa obra dele, ele fez, mas vai ser queimada, e não vai receber recompensa nenhuma. E aí, para encerrar esse tempo, esse primeiro período, tem a história de um indiano quando ele se converte, e ele escreve num livro chamado A Morte de um Guru. Ele fala assim, algumas pessoas vivem querendo receber a recompensa de Deus. Ele fala assim, eu penso assim, Deus por amor entregou seu filho, Cristo por amor entregou sua vida, e eu por amor quero fazer a vontade de Deus. E é essa atitude que nós temos, de fazer por amor aquilo que Deus pede de nós, que Deus diz que vai nos recompensar. Eu não vou fazer por intenção de receber recompensa. Eu tenho que ajudar porque eu quero ser uma pessoa que vai receber muita recompensa de Deus. Só aí já queimou, porque foi pelo meu orgulho.
Eu faço por amor. Ele me amou e eu me entrego em amor a Ele, fazer a vontade dEle. E aí ele diz que a obra vai ser provada pelo fogo. E se não queimar, eu vou receber o galardão. Se queimar, se for para minha glória pessoal, se for por divisão, se for por contenda, vai queimar, vai ser salvo, mas vai chegar no céu fedendo fumaça. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos